Este cão policial K9 chocou a todos ao atacar o juiz no tribunal. Em um julgamento de alto risco que pode derrubar uma gangue famosa, a policial Siena Morgan e seu parceiro K9, Blasey, são lançados em uma teia mortal de corrupção. Enquanto Blasey reage violentamente ao juiz, Siena descobre um segredo obscuro que liga o juiz à gangue. Agora, com os inimigos se aproximando, Siena deve correr contra o tempo para expor a verdade antes que seja tarde demais. As pesadas portas de madeira do tribunal se abriram e a sala silenciou instantaneamente. No centro, um elegante pastor alemão, Blasey, estava sentado ao lado de seu treinador. Seu casaco brilhava sob as luzes fortes, cada músculo de seu corpo tenso e focado. A oficial Siena Morgan, alta e calma, estava ao lado dele, uma mão apoiada levemente em seu arnês. A atmosfera na sala do tribunal estava carregada de expectativa. Este não foi um julgamento comum. Este foi o único que poderia derrubar a notória gangue V Street, os criminosos responsáveis por uma série de assassinatos brutais. Todos os presentes sabiam que o caso se baseava no depoimento do cachorro que estava ao seu lado. O promotor Evan Clark estava de pé em seu pódio, com a voz firme e confiante. Ele passou anos se preparando para este momento. Seu caso era incontestável, ou assim ele acreditava. A evidência era clara, os membros da gangue já estavam atrás das grades e agora era a hora de selar o acordo com a manifestação de Blasey. O juiz, Caleb Richardson, um homem respeitado com décadas de serviço, olhou para Blasey e depois para as provas dispostas na mesa diante dele. A faca manchada de sangue, arma do crime, estava totalmente exposta. Blasey, Siena chamou suavemente, sua voz baixa, mas autoritária. As orelhas do cachorro se inclinaram para frente e seus olhos atentos focaram na faca. Seu nariz se contraiu. Este era o momento que decidiria tudo. O juiz Richardson, sempre profissional, inclinou-se para examinar as evidências mais de perto. Seus dedos pairaram sobre o cabo da faca, mas antes que pudesse tocá-la, Blasey soltou um grunhido profundo, ameaçador e não provocado. Uma onda de tensão se espalhou como fogo pela sala. Os olhos de Siena se arregalaram e, antes que ela pudesse reagir, Blasey saltou em direção ao juiz com uma força aterrorizante. Com os dentes à mostra, o cachorro avançou, latindo furiosamente. A sala do tribunal explodiu em caos. Pessoas levantaram-se dos seus assentos, algumas derrubando cadeiras, outras gritando em pânico. Siena puxou com força a coleira de Blasey, tentando recuperar o controle, mas a agressividade do cachorro só se intensificou. Seu pelo se arrepiou quando ele atacou, errando por pouco o braço do juiz. Uma voz profunda vinda de trás gritou por segurança e, em poucos instantes, 2 policiais corpulentos correram para ajudar, arrastando Blasey de volta. O juiz Richardson cambaleou para trás do banco, com o rosto pálido mas ileso. Ele levou alguns segundos para recuperar a compostura antes de se levantar lentamente, seus olhos nunca deixando Blasey. A sala caiu em um silêncio assustador, uma tensão espessa pairando no ar. Ninguém sabia exatamente o que acabara de acontecer. O juiz, com as mãos trêmulas, gesticulou para que os policiais o acompanhassem para fora da sala. Siena rapidamente se moveu para o lado de Blasey, com o coração acelerado, mas sua voz estava firme. "Tire-o daqui." Agora, ela ordenou. Os oficiais não hesitaram. A sala permaneceu em um silêncio tenso enquanto eles escoltavam o juiz para longe. Siena se ajoelhou ao lado de Blasey, acariciando suavemente seu pelo. Ela podia sentir o músculo de suas costas se contraindo sob seus dedos, um sinal claro de seus sentidos aguçados. Mas algo estava errado. Essa não foi apenas uma explosão aleatória. Blasey nunca havia agido assim antes. Depois que o tribunal foi resolvido e o julgamento retomado, Siena sentou-se em silêncio, seus olhos examinando Blasey. Os olhos do cachorro, geralmente tão calmos, agora exibiam um brilho penetrante, quase de pânico. Ela não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais profundo em jogo. Ela não conseguia explicar, mas a maneira como Blasey reagiu.
Não era normal. O cheiro da sala pareceu mudar enquanto ela refletia sobre os acontecimentos em sua cabeça. Mais tarde naquela noite, no silêncio do escritório da unidade K9, Sienna examinou cada relatório, cada evidência ligada ao caso. Ela analisou a faca manchada de sangue, virando-a cuidadosamente. Algo chamou sua atenção. Havia um cheiro persistente na lâmina, fraco, mas inconfundível. Ela já tinha visto isso antes em outra evidência do caso. Mas onde? Blasey reagiu a isso. Isso estava claro. O cheiro era muito sutil para a maioria das pessoas detectar, mas Blasey, com seus sentidos aguçados, havia se concentrado nele como se fosse um sinal. Não fazia sentido. O juiz poderia. Ele poderia estar envolvido? Os pensamentos de Sienna dispararam ao lembrar como o juiz Richardson sempre pareceu tão acima de qualquer suspeita. Mas agora, com os acontecimentos do dia pesando sobre ela, Sienna sentiu um fio frio de dúvida envolvê-la. Ela passou horas trabalhando até tarde, comparando as evidências com os casos anteriores de Blasey. Não havia dúvida em sua mente agora. Blasey sentiu o cheiro de algo na faca, algo perigoso, algo ligado à gangue da Veil Street. Mas mais preocupante do que isso, o cheiro tinha uma ligação direta com o juiz Richardson. Isto não foi um acidente. Blasey reagiu por um motivo. Ele sentiu o cheiro de algo ligado ao juiz. No dia seguinte, Sienna reuniu coragem e apresentou suas descobertas aos seus superiores. Mas quando ela sugeriu a possibilidade de o juiz Richardson estar ligado à gangue, eles descartaram imediatamente suas preocupações. O juiz era muito respeitado, muito importante para o sistema jurídico. Eles disseram a ela que o comportamento de Blasey nada mais era do que uma explosão aleatória, um acidente infeliz. Sienna não estava convencida. Algo dentro dela lhe dizia que precisava cavar mais fundo. Blasey não estava errado. Nos dias que se seguiram, Sienna começou a acompanhar os movimentos do juiz. Ela o observou à distância, notando os lugares que frequentava, as pessoas que conhecia. Cada vez que ela se aproximava de uma de suas reuniões, o comportamento de Blasey ficava mais errático. Os rosnados tornaram-se mais frequentes. A atenção do cachorro se fechou em certas áreas, como se pudesse sentir o cheiro do perigo no ar. Uma noite depois de Blasey ter reagido violentamente fora do gabinete do juiz, Sienna decidiu agir. Ela não conseguia se livrar da suspeita que a atormentava, da sensação de que estava à beira de algo muito mais sombrio do que qualquer um imaginava. Na calada da noite, Sienna se aproximou da casa do juiz Richardson. Ela tinha que saber o que ele estava escondendo. Lá dentro, o ar parecia denso e cada passo que ela dava parecia ecoar no silêncio. Blasey estava mais agitado do que nunca, seus rosnados baixos e constantes. Enquanto caminhava silenciosamente pelo escritório do juiz, ela viu os arquivos dos casos abertos espalhados pela mesa. O juiz Richardson os tratava com interesse pessoal, arquivos marcados com o nome da gangue da Veil Street. O rosnado baixo de Blasey se transformou em um som profundo e ameaçador, seu corpo tenso, seu nariz empurrando em direção às páginas. Foi então que Sienna percebeu. Escondidos nos arquivos do caso havia pilhas de dinheiro, dinheiro que não pertencia ao tribunal, dinheiro que só poderia ser rastreado até transações ilegais. A verdade atingiu Sienna como um trem de carga. O juiz não estava ligado apenas à gangue. Ele estava trabalhando ativamente com eles, passando informações em troca de poder e riqueza. Blasey sabia disso o tempo todo. Os instintos do cão detectaram o cheiro criminoso no próprio juiz, algo que ninguém mais poderia ter percebido. Sienna tropeçou em algo maior do que jamais imaginou. O juiz não era apenas parte do sistema, ele fazia parte da escuridão que assolava a cidade há anos. A mente de Sienna disparou enquanto ela juntava os fragmentos. A imagem da agressão repentina de Blasey no tribunal surgiu em sua memória. Não houve nenhum aviso, nenhuma indicação de que o cachorro iria morder. Mas a verdade agora parecia tão clara quanto as manchas de sangue na faca às quais Blasey reagiu. O comportamento do K9 nunca foi aleatório, ele foi orientado por um propósito primordial.
Blase não estava apenas protegendo-a, ele estava protegendo a verdade. E a verdade era muito mais perigosa do que se imaginava. Na manhã seguinte, ao entrar na pequena delegacia onde trabalhara durante anos, um novo peso pressionou seu peito. A juíza Richardson estava sob custódia agora. Ela se sentiu aliviada porque as autoridades superiores tomaram medidas com base em seus relatórios, mas ela sabia que isso era apenas o começo. Você já ouviu falar? Seu colega, policial Cruz, perguntou, quebrando sua concentração. Sua voz era baixa, quase um sussurro, como se tivesse medo de que alguém pudesse ouvir. O juiz não apenas forneceu informações. Ele estava envolvido na orquestração de assassinatos. Ataques não autorizados. Todos estavam ligados à gangue. Siena assentiu, estreitando os olhos à medida que o peso das palavras era absorvido. A turma não estava apenas mexendo os pauzinhos nas sombras. Eles tinham agentes dentro do sistema. E agora, parecia que Richardson tinha sido um dos melhores jogadores. Ela olhou para Blase, sentado em silêncio a seus pés, com os olhos alertas. Era como se ele já soubesse o próximo passo. Seu pelo ainda estava arrepiado pela tensão dos últimos dias, o vínculo entre eles ficando mais forte a cada minuto que passava. A ideia desse vínculo, tácito, mas tão profundamente enraizado, deu-lhe força. Blase não era apenas um cachorro, ele era um parceiro em todos os sentidos. Os instintos dele foram seu guia nos momentos mais sombrios e agora ela tinha que confiar neles mais do que nunca. A investigação se aprofundou enquanto Siena e Blase vasculhavam montanhas de documentos, transcrições de entrevistas e imagens de vigilância. Quanto mais cavavam, mais ficava evidente que a corrupção era profunda. Blase reagiu a cada passo. Seu nariz se contorcia, seus olhos se fixavam em algo na sala, como se o próprio cheiro de traição estivesse gravado no ar. Uma noite, enquanto revisavam imagens do encontro de Richardson com membros de uma gangue em um bar sombrio, Blase rosnou baixo, um estrondo profundo vibrando em seu peito. Seus olhos seguiram os movimentos da tela, seu foco nunca vacilou. Siena se inclinou para a frente, notando a reação dele. Algo nesta reunião parecia errado, até mesmo para Richardson. As palavras na tela eram inaudíveis, mas a resposta de Blase foi suficiente para confirmar. O rosnado de Blase ficou mais alto. Ele não estava apenas sentindo os laços criminosos, mas algo mais sombrio. Seus sentidos aguçados captavam os mínimos detalhes que os olhos humanos não percebiam, o movimento de um dedo, a troca sutil de olhares, o cheiro de dinheiro ilegal passando de mãos dadas. Os instintos de Blase estavam em outro nível. À medida que a investigação avançava, o mesmo acontecia com as ameaças. Invisível, mas sempre presente, a organização criminosa começou a atacar Siena. Tudo começou com telefonemas enigmáticos, silenciosos e sem emoção. Depois vieram os gestos sutis, um carro a seguindo enquanto ela voltava para casa, alguém espreitando logo além de sua linha de visão em uma cafeteria. A gangue estava atrás dela, e não iriam deixá-la descobrir seus segredos sem lutar. Siena sabia que a pressão estava aumentando. Mas com Blase ao seu lado, ela se recusou a recuar. Eles moviam-se de esconderijo em esconderijo, constantemente em movimento, sabendo que ficar no mesmo lugar por muito tempo os tornaria um alvo fácil. Quanto mais Siena investigava, mais ela percebia que não apenas o juiz estava profundamente envolvido com a gangue, mas também vários funcionários de alto escalão. O sistema havia sido comprometido internamente e o alcance da gangue parecia infinito. Uma noite, Blase ficou estranhamente inquieto. Ele andou pela casa segura, seus olhos penetrantes examinando cada canto, seu nariz se contorcendo incessantemente. Siena podia sentir a inquietação irradiando dele. Ela aprendeu a confiar nos instintos dele, e naquele momento, eles estavam lhe dizendo que o perigo estava próximo. Fique perto, Blase, ela sussurrou, apertando ainda mais a coleira dele. Ela sabia que onde quer que estivessem, não estariam seguros por muito tempo. As horas se passaram e o silêncio no esconderijo ficou mais denso. Então, finalmente, o telefone tocou.
Foi um bloco de estática seguido pela voz de um homem que ela não reconheceu. Você viu demais, policial Morgan, disse a voz friamente. Você e seu cachorro vão pagar o preço pela sua intromissão. A linha ficou muda. O pulso de Siena acelerou, mas ela não entrou em pânico. Ela já havia passado por bastante para saber que o medo não iria ajudá-la agora. Ela se virou para Blase, que já estava posicionado na porta, com o nariz pressionado na fresta. Ele estava pronto. E ela também. Eles fizeram as malas e partiram na calada da noite, indo direto para o último lugar, um armazém abandonado na periferia da cidade. O lugar cheirava a ferrugem, óleo e alguma coisa pontiaguda, decadência persistente nos cantos esquecidos. As janelas estavam escuras, o ar carregado de poeira, e cada passo que davam parecia um eco de perigo. Foi aqui que a gangue escolheu fazer sua resistência final. O corpo de Blas estava tenso, seu pelo se arrepiou quando ele detectou os mais leves traços de presença humana. Seu nariz se contraiu, e ele se moveu com determinação, conduzindo Siena por um caminho estreito em direção ao centro do armazém. As sombras pareciam se aproximar, seu silêncio contrastava fortemente com a adrenalina crescendo no peito de Siena. À medida que avançavam para o interior do armazém, os cabelos de sua nuca se arrepiaram. O grunhido de Blase quebrou o silêncio, um aviso, mas era tarde demais. Dos cantos escuros, os líderes da gangue emergiram, com armas em punho. Os primeiros tiros soaram, ensurdecedores no silêncio. Blase entrou em ação, seu corpo enorme desequilibrando um dos agressores. Seus dentes brilharam e, com um estalo rápido, ele desarmou outro. Siena se escondeu atrás de uma pilha de caixotes velhos, sua mente repassando cada movimento que aprendera. Os instintos de Blas estavam certos e toda vez que uma ameaça surgia, ele estava lá, guiando-a através do caos. Os tiros eram constantes, mas Siena manteve o foco. Ela podia ouvir os rosnados de Blas, seus dentes batendo naqueles que ousavam chegar perto demais. O eco pesado de tiros ecoava no ar estagnado, um lembrete agudo do perigo que corriam. Cada explosão era seguida pelo barulho de metal, pelo raspar de botas no chão irregular de concreto do armazém, pelo fedor de ferrugem, óleo e um cheiro forte de produto químico que pairava como um peso no ar. A escuridão opressiva do armazém engoliu o som de seus movimentos, fazendo com que parecesse que o tempo havia desacelerado. Mas neste caos desorientador, os sentidos de Siena eram aguçados, cada ação sua precisa. Os rosnados de Blase eram baixos, mas persistentes, uma tendência para a violência que se desenrolava ao redor deles. Seu corpo era uma massa de músculos controlados, seu pelo eriçado de energia e enquanto ele entrava e saía das sombras, uma arma viva. Cada vez que um membro da gangue tentava levantar a arma, Blas estava lá, com as mandíbulas estalando, forçando-os a repensar suas ações. Ele se movia com uma graça praticada, o nariz se contorcendo enquanto antecipava cada movimento antes mesmo de acontecer. Siena sabia exatamente quando Blas estava se preparando para atacar, seu corpo tenso, os olhos fixos em seu alvo. Ela se movia com ele, escondendo-se atrás de caixotes enferrujados, cada canto que contornava preenchido com o cheiro de decadência e anos de abandono. Sua mente estava clara, calculando o próximo movimento enquanto ela disparava entre os pilares, protegendo-se apenas o tempo suficiente para neutralizar outra ameaça. Um grito perfurou o ar, um breve momento de distração, uma agitação de movimento e então outro tiro foi disparado. Ela se abaixou instintivamente, seu corpo se misturando à escuridão, os dedos firmes na arma. Blas avançou novamente e, com um grunhido agudo, desarmou outro membro da gangue, fazendo o homem cair no chão. O som de seu corpo batendo no concreto ecoou ao redor deles como um tapa na quietude. Os dentes afiados de Blas estavam à mostra, seu focinho puxado para trás em um rosnado feroz. Ele não era apenas uma arma. Ele era seu parceiro e juntos, eles eram imparáveis. O ar estava denso com o cheiro de pólvora e suor, o cheiro metálico do sangue começando a se misturar com a poeira e a ferrugem que se agarravam a todas as superfícies.
O clamor da luta parecia reverberar em seus ossos, a tensão aumentando a cada segundo que passava. O rosnado de Blasi se intensificou, sinalizando que eles estavam se aproximando. Ele sentiu o cheiro, o líder estava próximo, e Blasi já estava à frente dela, seu corpo se movendo com uma graça fluida e calculada. Eles dobraram outra esquina e Siena ouviu. O líder da gangue, alto e envolto em sombras, estava caminhando em direção aos fundos do armazém, seus passos acelerando quando percebeu que a armadilha estava se aproximando. Seu rosto era uma máscara de pânico, mas não havia escapatória para ele agora. Assim que o líder disparou em direção a uma porta lateral, Blasi estava sobre ele, seu corpo poderoso lançando-se para frente em um movimento suave. O ar ao redor deles pareceu ficar mais denso, o cheiro de desespero e medo inundando os sentidos de Siena enquanto Blasi derrubava o homem no chão com uma força esmagadora. O grito do líder foi abafado pelo rosnado baixo e estrondoso de Blasi. Não havia chance para ele fugir. Blasi antecipou cada movimento seu, rastreando o cheiro de seu medo através do armazém como uma sombra na noite. Siena estava logo atrás deles, com a arma preparada e os movimentos precisos. Ela se aproximou do líder, que agora estava preso sob o corpo poderoso de Blasi, com a respiração entrecortada. O homem lutou, mas foi inútil. As mandíbulas de Blasi estavam firmes em torno de seu braço, os olhos do cachorro fixos nos de Siena. Ela assentiu uma vez, com a mão firme enquanto colocava o cano da arma contra a têmpora do homem. Acabou, disse Siena com a voz calma, apesar do caos que se desenrolava ao redor deles. Os olhos do homem estavam arregalados, o último vestígio de controle escapando dele quando ele percebeu que não havia como escapar do inevitável. Mas no momento em que Siena se preparava para fazer a prisão, seu telefone tocou. Foi uma ligação da corregedoria. Ela respondeu imediatamente, sua atenção ainda voltada para o líder da gangue e abaixo de Blasi. Oficial Morgan, uma voz estalou ao telefone, toda a extensão da corrupção do juiz Richardson foi descoberta. Todos os seus laços com a gangue, tudo. A investigação está completa. Sua rede está sendo desmantelada enquanto falamos. O coração de Siena parou por um momento. Ela olhou para Blasi, seus olhos ainda fixos no líder da gangue, sem piscar, inabalável. A verdade finalmente foi revelada. Tudo o que ela e Blasi descobriram, a traição, as mentiras, as teias ocultas de corrupção, estava sendo exposto para o mundo ver. O líder, agora percebendo seu destino, soltou uma risada aguda, um som que parecia deslocado no ar cheio de tensão e cheiro de suor e sangue. Você acha que ganhou? Ele cuspiu, sua voz venenosa. Você chegou tarde demais. Blasi rosnou novamente, um aviso baixo e final como se dissesse, você já terminou. Siena não vacilou. Ela segurou a arma com mais força e, com um movimento único e preciso, ela algemou o líder. A batalha acabou. A gangue estava quebrada. A traição do juiz Richardson foi exposta e o sistema corrupto estava finalmente a ser despedaçado, pedaço por pedaço. Quando os policiais restantes chegaram, Siena deu um passo para trás, observando o desenrolar da cena. Blasi estava orgulhosamente ao lado dela, seu peito subindo e descendo a cada respiração constante. O caos havia terminado, mas não havia tempo para relaxar, ainda não. A rede que trouxe tanta destruição estava sendo desmantelada. O sistema corrupto que há muito protegia os culpados estava desmoronando, mas Siena sabia que a luta não havia acabado. Haveria mais a fazer, mais a descobrir. Siena se afastou dos destroços, Blasi ao seu lado, os olhos alertas, sempre vigilantes. O peso da noite pairava sobre ela, mas havia uma nova sensação de clareza, um novo entendimento entre eles. O vínculo que eles compartilhavam era inegável. Não se tratava apenas de dever ou treinamento, era confiança, pura e simples. Blasi salvou sua vida mais vezes do que ela poderia contar, mas não foi apenas sua força ou seus instintos aguçados que fizeram a diferença. Foi a conexão deles. Juntos, eles derrubaram a gangue, mas o mais importante, expuseram a verdade.
Enquanto se afastavam dos destroços, os pensamentos de Siena voltaram aos dias anteriores ao início de tudo isso, as intermináveis perguntas e a sensação arrepiante de que algo estava errado. O mundo havia mudado. Mas com Blase ao seu lado, Siena sabia que não importava o que acontecesse a seguir, eles enfrentariam isso juntos. Não havia mais dúvidas. A justiça foi feita e a verdade foi libertada. Siena olhou para Blase, o companheiro leal que esteve ao seu lado durante tudo isso. Sem dizer uma palavra, eles compartilharam um momento de silêncio, um momento que falou muito. Eles fizeram a diferença.